Bom dia, seja bem-vindo ou bem-vinda a uma transmissão de 5 minutinhos de insights sobre comunicação e marketing. Tá, vai lá, 10 minutinhos, vamos lá. Falando de comunicação e marketing, né, para você ter seus insights. Hoje eu estou falando aqui para gestores líderes de negócios, de marcas, e também serve para sua vida aí, né? Você quer liderar a sua vida, não só vender mais, mas influenciar mercado, influenciar pessoas, fazer marketing pessoal também para você, tá? Mas se você tem equipes, enfim, seja bem-vindo, porque todos esses insights você pode colocar em prática no seu dia a dia, são coisas que a gente aplica junto com os clientes. E hoje a pergunta é, por que eu falo tanto no poder das palavras e qual é a relação disso com marketing, com as vendas, com branding? Tudo a ver, e eu quero começar um projeto aqui contigo sobre esse conceito do poder das palavras, com base científica, né, não só no achismo, embora quem me segue aí perceba que eu trabalho muito a questão da base milenar, da sabedoria milenar, né, que alguns chamam de evangelho, mas enfim, não importa a sua fé, não importa as suas crenças, o que importa aqui é o que tem por trás desses ensinamentos que aplicados na prática, estudados na academia, têm validade. Então, para nós, é uma linha de trabalho onde todos têm acesso, então fica fácil a gente se comunicar assim com as pessoas. Como que a gente pode... por que eu quero iniciar esse trabalho aqui e conversar nessa semana com você sobre o poder das palavras? Porque existe ciência moderna, a neurociência, a psicologia já prova o efeito dessa energia emocional que cada palavra é, na medida certa utilizada, causada e aplicada um efeito sobre aquilo que a gente quer influenciar no mercado, nas vendas, nas marcas, no nosso posicionamento, no nosso branding. Se você me acompanha aqui, você sabe da importância de trabalhar branding e posicionamento para o sucesso mercadológico. Eu sempre digo que grandes players, grandes empresas que um dia foram pequenas e chegaram ao que são justamente chegaram lá por uma questão de propósito, posicionamento. Se você me segue, você já sabe disso. Não tem como eu criar marketing sem pensar em comportamento, em psicologia da comunicação, sem eu pensar nessas energias subliminares que são os arquétipos e que o marketing, a publicidade, tanto se utiliza e você tem que aprender também a utilizar. Logo, para que eu possa me conectar com esses arquétipos que são universais, por exemplo, eu digo a palavra doutor, a gente já sabe que ali tem uma cura, seja clínica, seja jurídica, né? Existe já uma autoridade por trás. Isso é o gatilho da autoridade, que ele se dá, se faz e se é utilizado nas vendas por causa justamente do arquétipo que traz a mensagem que existe por trás dessa palavra, dessa energia. Então, cores são energias, sons são energias, tudo é energia. E são os arquétipos. A palavra, por si só, ela é uma energia. Então, é verídico quando algumas pessoas, alguns psicólogos e até na área espiritual, as pessoas falam assim, cuida com o que tu escuta, cuida as músicas, cuida a batida, porque tudo existe uma energia que molda o teu comportamento, a tua percepção sobre a vida e a percepção sobre o que as pessoas têm em relação a ti. Esse relacionamento com o meio é justamente o papel do marketing, quando a gente faz de forma estratégica e intencional para potencializar a nossa influência com os outros, a gente está fazendo marketing. Logo, explicar esses arquétipos universais, eles têm a ver, o impacto deles e fazer a escolha correta, eles têm a ver sim, diretamente nas minhas vendas, nas minhas posturas, e no resultado estratégico da comunicação que eu faço em toda a jornada de relacionamento com o cliente, na captação, no relacionamento, na ativação da experiência, no pós-venda, no encantamento. Eu sei que é um pouquinho louco essa conversa, é um papo meio louco, mas é a psicologia da comunicação. Então, são as mensagens subliminares. Agora, a gente tem que intencionar, elas funcionam? Funcionam. Aí você tem que canalizar para o bem da sua marca, logo para o bem da sociedade, para a proposta de valor. E esse meu papel aqui, é te mostrar que você pode manipular a massa no sentido de fazer uma conexão com o mercado, no sentido de criar uma segurança, uma confiança, uma credibilidade e assim turbinar os seus resultados, mas sempre calcados aí da questão de eu entregar proposta de valor para sustentar, porque senão não sustenta. Então você pode até manipular, utilizar os recursos dos arquétipos e dos livros que existem hoje relacionados a isso, e a gente já fez muitas transmissões sobre isso,
muitos mesmo, a gente já estudou no passado, alguns anos anteriores, item por item desses livros de influência que tratam do poder da influência, funciona. Mas se você não tem ali na outra ponta o poder de entregar, a sabedoria de entregar, de educar, de servir, a proposta de valor do seu negócio não sustenta, tá? Porque as pessoas compram sonhos, as pessoas compram necessidades, as pessoas compram soluções de problemas. Se você não tem isso, você não perdura por muito tempo. Você pode até ter aquele primeiro impacto, aquele primeiro engajamento, mas depois o cliente não fica e a sociedade não te valida. Então, se você rolar ali o meu feed, você vai ver ali muita frase inspiracional no sentido de conectar o poder das palavras com as escrituras do Evangelho, porque isso é um conhecimento, como eu disse, que todos têm acesso. É a forma mais pura de trazer de um modo simples, não técnico e não acadêmico, tudo que a gente vem trabalhando, que é a narrativa de Jesus Cristo lá na comunicação assertiva e transformadora, que as relações humanas e as relações sociais e as relações mercadológicas necessitam. Então fica fácil o entendimento quando a gente entende que só existe uma linha de trabalho, que é a empatia, o amor e o servir. E quando eu tenho isso enraizado de mim e eu escolho corretamente as palavras, eu não preciso de muita técnica para entender o que eu tenho que dizer e o que eu não tenho que dizer. Então, a espiritualidade, quando a gente não entende de psicologia, quando a gente não entende de comunicação, quando a gente não entende de técnica, busca pela espiritualidade, que ali você tem um belo caminho. Né? E para mim não me estender muito, eu só tô te dando uma abertura aqui da importância disso, do poder das palavras e qual é a relação disso com marketing. Eu quero que você comece a entender, porque é um projeto que eu quero começar aqui contigo. Tem muita coisa para falar sobre isso, você vai aprender muito aqui sobre esse tema, se você me acompanhar nos próximos dias, mas a gente pode criar um fluxo, palavras, gera emoções. Esse fluxo é real, né? Em todas as correntes da base científica que eu vou trazendo aqui nos próximos dias para você. Mas com esse fluxo, eu emito uma palavra, né? Que vem, a origem dela tá aqui nos meus pensamentos, nas minhas emoções. Por isso a gestão das emoções ela é tão importante para liderança e para comunicação assertiva, porque eu tenho que estar preparado antes das minhas intenções, aonde eu quero chegar, nos meus objetivos. Aqui a gente está falando de autoconhecimento. Então existe um caminho, sim, anterior de preparo. Mas à medida em que eu já cuido das palavras, eu já estou trabalhando, já estou amadurecendo esse músculo que ele é eterno, a perfeição não existe, esse músculo ele vai sempre ter que ser aperfeiçoado. Não adianta você ir para academia um dia e não ir mais, não, você tem que ir, conquistar seus objetivos, se sentir melhor, se sentir cada vez mais potente e depois manter. Com as palavras, a sabedoria que traz a escolha das palavras para comunicação e para marketing é real assim nesse sentido também. Então, percebe que comunicação e marketing não é eu pensar nas redes sociais apenas, é eu pensar em como que a minha equipe está se relacionando, se comunicando entre si, com os meus clientes, com meus fornecedores, é o todo. Isso é prosperidade empresarial e mercadológica. E é isso que eu quero incentivar aqui, a você abrir sua mente, fazer assim, um puff, né? E começar a pensar sobre essas coisas, a treinar as suas equipes para isso, para que haja uma gestão de liderança, de empatia, e que as coisas fluem e a sua produtividade aumente. E lá na ponta o cliente sente com certeza e o resultado vem muito rápido. Então, o fluxo correto, palavra, que gera emoção, que gera energia, que gera um arquétipo ativado, presta atenção, e aqui que a publicidade ganha dinheiro quando eles conhecem esse sistema, tá? No final das contas, como é que eu entendo essa roda toda quando eu não tenho conhecimento técnico nenhum? Te embasa lá no Evangelho, tá? Que vai dar tudo certo. Vamos para um exemplo prático pra gente encerrar hoje. Ó, palavra, né? Palavra mãe. Que emoção que gera? Maternidade, cuidado, que energia que gera? Afetividade, amparo, segurança. Então percebe que aqui eu tô falando de valores. As pessoas compram valores, elas compram emoção. Então quando você quer fazer uma campanha Dia das Mães, você vai trabalhar com que arquétipos? Arquétipos que acolhem essa pessoa que está buscando esse presente para a mãe, no sentido de gerar segurança, gerar um relacionamento afetivo sólido. É isso que a palavra mãe traz. Então eu tenho que usar nas campanhas publicitárias o quê? Simbologias, cores,
emoções, músicas, palavras, imagens que ativam essas experiências de valor que a gente está falando aqui. Então, a palavra mãe gera emoção, cuidado, acolhimento, base sólida de relacionamento, proteção. Essas são as energias resultantes ao fluxo, palavra, emoção, energia. Logo, qual é o arquétipo ativado? Do cuidado, né? Do cuidador. Então, eu vou desenvolver campanhas de comunicação relacionadas a isso. Mas se eu sou leigo, se eu não sou publicitário, se eu não tenho comunicação assertiva, onde é que eu busco essas referências de arquétipo que eu vou usar? No Evangelho, né? Lá diz, né, como que você tem que elementos no seu dia a dia, que comportamento no seu dia a dia você tem que exercer para ativar essas experiências. E aí você traz isso através de simbologias e de elementos de imagens, de vídeos, de áudio, né? Então fica muito fácil quando a gente tem uma linha de trabalho, tá? Eu vou aprofundar amanhã um pouco mais sobre essas questões, tipos de palavras, emoções despertadas, energias geradas, arquétipo ativado, para você experimentar mais e virar natural. E vou sim trazer exemplos do Evangelho para você se conectar, não que isso seja uma premissa, um requisito, né? Mas é só para que todos possam se conectar. E se você não tá nessa corrente, no sentido de ciência, de base científica do poder das palavras, pelo menos pela sua fé você pode se conectar. Ou se você não vai pela fé, vai pela base científica, que tem outros também, vou trazer também outras bases. Mas eu quero que você perceba, de fato, que quando você tem esse domínio sobre o poder das palavras, você influencia pessoas, lidera mercado, lidera times, lidera clientes, lidera fornecedores, e o flow da prosperidade é inevitável, tá? Dentro da sua comunicação. Não adianta você querer falar com mulheres meigas e trabalhar arquétipos ali brutos, e o oposto também é verdadeiro. Não adianta você também ter uma segmentação, um nicho de mercado onde você dialoga com homens brutos e falar de uma forma muito fofinha. Não conecta, não faz rapport, não faz conexão, tá? Então, esses são os arquétipos das energias que a gente tem que aprender a desenvolver com naturalidade. É muito do que se fala de gatilhos mentais. Eu já fiz transmissões sobre isso, não vou me aprofundar na questão do cérebro trino, que trata muito de como que os marqueteiros utilizam os gatilhos mentais para fazer vendas, mas tá tudo em volta disso, das energias e dos arquétipos que são gerados, tá? Então vai me acompanhando aqui que eu tenho certeza que vai te trazer muita luz, sabedoria aí e prosperidade para sua vida como um todo e muito mais pro seu marketing, que é isso que a gente trabalha. Marketing, gestão, liderança, desenvolvimento de pessoas e é isso, prosperidade como um todo, tá? Tenha um excepcional dia, uma excepcional semana. A gente volta aqui com mais insights maravilhosos de marketing e relação com o mercado para potencializar seus resultados, suas vendas com estratégia, propósito, processos e qualidade, tá? Faça um excepcional dia. Até amanhã!